Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo nessa oportunidade para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, dessa vez estudando a lição dos jovens nesse terceiro trimestre, sempre lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula completamente desenvolvida, mas é apenas o apontamento daquilo que é mais relevante em relação a cada subtítulo da lição. Colocando isso em relevo, você consegue acelerar o seu processo de assimilação do conteúdo, conseguindo em menos tempo absorver mais. E aí, na sequência, você vai agregando aquilo que é secundário à lição, de maneira que você consiga entender o todo dela de uma maneira mais satisfatória, mais significativa e em menos tempo, usando uma metodologia que pode te auxiliar, tá bom? Você também pode baixar esse PowerPoint que é usado aqui para fazer essa pré-aula, você pode modificar, você pode repassar para outras pessoas também, tá? É a lição de número 9, Abacuque, a fé como forma de vida, nessa revista que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. Nós estamos chegando no fim dela já, né? Faltando depois dessa mais 4 lições para terminar essa importante revista, trazendo ensinamentos a partir dos chamados profetas menores. E profetas menores não porque tinham menos importância que os chamados profetas anteriores ou profetas maiores, mas sim porque eles são menor no sentido de extensão de escrito, né? Enquanto profetas como Isaías escreveram mais de 60 capítulos, alguns desses profetas escreveram apenas um. Então é nesse sentido e não no sentido de importância, tá bom? Aí a gente tem os objetivos dessa lição. 1. Explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. 2. Apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus. E 3. Esclarecer a importância da fé como elemento essencial da vida cristã. Então, em torno desses objetivos é que vai girar todo o ensino apresentado nessa lição, ok? Aí, se você puder, inscreve-se, curte, compartilha. Como eu disse, você pode usar esse material gratuitamente, é só clicar no link e baixar e utilizar do jeito que você achar melhor, tá bom? Como texto do dia, a gente tem: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2, versículos 2 e 4, esse que é um trecho. Esse trecho final é extremamente conhecido, né? Usado no Novo Testamento em Hebreus, no capítulo 10 também. A sua essência está por toda a Escritura e principalmente por todo o Novo Testamento, e também usado na Reforma Protestante, né? Nós somos salvos pela graça, nós vivemos pela fé. Então, um importante texto que foi justamente a partir da angústia de Abacuque, do seu diálogo com Deus, que se produziu essa pérola dos escritos bíblicos, ok? E aí a gente tem a síntese: a fé é o fundamento da vida cristã. Devemos confiar em Deus mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. E aqui eu queria até fazer um adendo, pessoal, da minha parte, né? Essa questão, ainda que aparentemente as peças não se encaixem, mas às vezes as peças não se encaixam mesmo. E mesmo assim, nós continuamos confiando em Deus. Então não tem essa, aparentemente. Tem a realidade, não encaixou. Assim não funcionou. Assim não foi a vontade de Deus. Então, eu vivo pela fé. E a fé bíblica, no grego pistes, ela é mais pobre do que no hebraico emuná. Porque o grego pistes, ele traz apenas o aspecto de confiança, enquanto a expressão emuná, no hebraico emuná, ela mostra a fé como se fosse uma moeda com dois lados, né? Ela tem a parte da confiança, mas ela tem a parte da fidelidade também. Então é confiança e fidelidade, ou seja, eu creio que Deus vai fazer, mas eu faço para Deus enquanto creio que Ele fará por mim. Ou seja, eu confio, mas também sou fiel. Muito interessante essa reflexão a partir do conceito de emuná no hebraico, tá?
texto bíblico está em Abacuque, no capítulo 2, versículo 1 e 2, você pode pausar e fazer a sua leitura. A introdução da lição diz o seguinte: em seu livro, Abacuque abre seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Durante esse diálogo, uma grande descoberta teológica acontece. A fé como forma de vida na relação do crente com Deus. Uma fé que jamais foi confrontada não passa de fantasia, pois a fé é provada real e verdadeiramente nos conflitos da vida. Muito interessante esse ponto. Os tópicos da lição são 1, que vai falar sobre Abacuque, 2, a crise do profeta, e 3, a fé como forma de vida, tá? Você tem 3 subtópicos em cada um. Minha recomendação é que distribui por igual, 22 minutos em cada tópico, considerando que você tem 70 minutos em média em sala de aula com seus alunos. 22 vezes 3, 66, você ainda tem 4 minutos para você inserir alguma coisa interessante da próxima lição, captar a atenção dos alunos e eles já ficarem desejosos de estar com você no outro domingo ou na próxima lição, tá bom? Aí a gente tem o tópico 1, Abacuque. Sua vida, o trecho que eu selecionei, diz o seguinte: considerando que o texto bíblico apresenta diretamente como profeta, inferimos que ele fosse um profeta formado e reconhecido, que estudou na escola de profetas, um estabelecimento formal, Abacuque 1:1, e o mesmo se aplica a Ageu e Zacarias. O texto de Abacuque 3:19 também parece apresentar o profeta como um levita oficial qualificado para participar do cântico litúrgico no Templo de Jerusalém. Então, ainda que a gente não tenha informações completas sobre quem é Abacuque, tudo indica que ele foi de família sacerdotal e que ele também tinha algum vínculo com a escola de profetas ou com a metodologia ali usada, ou com os princípios, os conceitos, a essência da escola de profetas. Aí o 2, a data do livro. Sabemos que o livro foi escrito pouco antes da primeira invasão da Babilônia em Jerusalém, no ano 605 a.C. Então, se essa for a data exata, ele foi contemporâneo de Daniel e de seus amigos, né? Então é muito interessante o período em que ele profetiza, e você fazendo esse encadeamento com o período de Daniel, você também consegue entender o contexto de forma maior, porque já vem a lembrança, o que está registrado no livro de Daniel e uma série de coisas que é importante para você inserir na sua reflexão também, tá? E a estrutura e mensagem do livro. O livro é um diálogo, uma profecia ou até mesmo um poema. Foi escrito no hebraico mais puro e sua mensagem está cheia de metáforas inusitadas e comparações. O primeiro capítulo denuncia o estado de apostasia da nação e a resposta de Deus aos questionamentos de Abacuque. O segundo capítulo apresenta uma resposta mais detalhada de Deus sobre os seus planos e desígnios diante de novos questionamentos apresentados pelo profeta. O terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Então é muito interessante que quando você começa a pensar no registro do que está no texto de Abacuque, você já lembra dos profetas que a gente estudou anteriormente. Parece que a situação do povo ela se repete, ela parece algo cíclico, mas repetitivo. Então, as mesmas coisas vão acontecendo, o povo se afasta de Deus, o povo começa a praticar a injustiça social, aqueles que têm mais posse começam a desprezar ou de certa forma, escravizar aqueles que são mais pobres, o tribunal já não julga mais corretamente, aqueles que estão exercendo cargos eletivos já não têm políticas que beneficiam a sociedade como um todo, mas privilegia aqueles que têm mais posse. E todo esse conjunto se repete em cada um dos profetas menores que a gente estudou, e ele está aqui também, nesse profeta Abacuque. O interessante de tudo isso é que, ao final, o livro se fecha com o profeta ele mergulha na angústia profunda de ver a situação a qual a sua nação seria colocada como sendo atacada e destruída pelo exército inimigo, mas que Deus, ao final, daria a vitória conforme prometido. E isso é muito interessante, que não obstante esses aspectos, ele termina falando de fé, de fé. Ele sabia que o que ele esperava não ia acontecer no tempo dele. E é interessante fazer esse adendo aqui, abrir esse viés,
Porque muitas pessoas leem o texto mais famoso de Abacuque, que tá dentro desse contexto, que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vaca, nos campos os animais sejam arrebatados. Então, todavia eu me alegrarei no Senhor. Então as pessoas leem esse texto na esperança de que, não, ele está dizendo que não, mas vai acontecer sim. Só que a situação que viria depois disso seria a destruição do seu povo como castigo de Deus. Então nem sempre aquilo que a gente tem como esperança, aquilo que a gente vislumbra, é o que vai acontecer. Mas isso não pode destruir a nossa fé e nos deixar numa condição de incredulidade. Isso deve aperfeiçoar a nossa confiança em Deus. Porque nós não cremos, a gente não canta isso, que a gente se relaciona com Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Então a gente tem que, na prática, ressaltar isso. Porque, na verdade, Ele é o possuidor de todas as coisas. A palavra final é dele em todas as questões. Não adianta pressionar, não adianta fazer como fez Balaque, né, levando Balaão em vários trechos, capítulo 22, 23 de Números. Ele leva Balaão em vários locais para tentar, daqueles locais diferentes, amaldiçoar o povo de Israel. Vem daqui, vamos ver se daqui a gente consegue. E não conseguiu. Mas lá na frente, depois, com uma instrução dada por Balaão, ele conseguiu fazer o povo cair. Então, as coisas dependem de várias circunstâncias. Não adianta a gente querer explicar a vida, a gente querer explicar todos os acontecimentos, porque a gente conhece um tiquinho de escritura, porque tem alguns que se dizem doutores de divindade, que querem explicar como Deus faz, como Deus funciona. Primeiro que Deus não pode ser nem definido, não tem como definir Deus. Então você não pode criar um padrão e dizer, Deus trabalha assim. Ele trabalha assim, mas ele trabalha de outras maneiras também, ele trabalha do jeito que quiser, e se ele não quiser, ele não trabalha. E a gente tem que entender isso. E essa é a oração de Abacuque. O que sucedeu, mesmo ele tendo fé, mesmo ele confiando, não foi aquilo que ele esperava. Mas ele descansou no Senhor, louvou o Deus dele. E certamente foi guardado na sua sorte diante do Senhor. Está registrado, está gravado o memorial diante de Deus no que se refere a Abacuque. E assim seja na nossa vida. A gente não consegue mudar as circunstâncias porque alguém falou para a gente, determina e profetiza que vai acontecer. Não é assim que funciona. Pode acontecer? Pode, se for a vontade de Deus. Mas a vida do crente que é performada por uma fé bíblica, ela confia em qualquer situação, e seja qual for a decisão final de Deus. Então, essa é uma reflexão importante já no início desse tópico. O tópico 2 fala a crise do profeta, a maldade de Jerusalém. Como a gente disse anteriormente, o profeta demonstra inconformidade com o pecado que crescia vertiginosamente entre o seu povo. A violência, os atos de crueldade e a injustiça permeavam a vida pública e privada de Judá. Abacuque 3. Olha a situação. 2. Questionamento do profeta. Seus questionamentos apenas revelam suas limitações face aos caminhos inescrutáveis de Deus. É interessante como o texto bíblico faz questão de mostrar as vulnerabilidades e incompreensões de Abacuque. Desse modo, fica claro que a origem de sua proclamação não tinha como fonte a sua mentalidade perspicaz, mas a própria revelação de Deus. Então, o que ele estava falando ali era o que Deus estava o inspirando a falar, ainda que não fosse a sua vontade. Ele estava completamente direcionado por Deus e era aquilo que iria fazer, doendo nele ou não. E o 3, a resposta de Deus. Deus responde aos questionamentos do profeta dizendo que colocaria um fim na maldade de Judá, suscitando a Babilônia para castigar o seu povo. Então, a questão era, o castigo estava determinado e ia acontecer. E isso não significa o abandono de Deus para o seu povo. Não significa, mas significa justamente um preparo para o retorno. Porque quando você lê a Escritura lá do começo, desde o Pentateuco, desde de Êxodo, quando Deus tira o seu povo do Egito,
Moisés fala isso, e isso é replicado em Deuteronômio, que o povo se desviaria, o povo seguiria aos ídolos, o povo se afastaria do Senhor, pecaria, mas depois caído clamaria, e Deus o ouviria e o recolheria novamente. E esse ciclo vai se repetindo ao longo de toda a história até o nosso tempo. E não seria muito da minha parte dizer que a própria igreja tem passado por essa situação. Porque a gente começa a viver aqui no nosso país ciclos em que a gente tem momentos em que a igreja sofre um afastamento, talvez pela influência do vulgo que está no nosso meio, ou seja, aqueles que parecem ser, mas não são, e influenciam todo o corpo. O joio que foi plantado com o trigo e que não pode ser arrancado. Mas, assim como Deus preservou 7.000 no tempo de Elias, e que Elias não imaginava, pensava que estava sozinho, assim também Deus tem os seus 7.000. 7.000 é um número de totalidade. É o número que representa uma quantidade X, total, plenitude. E Deus tem, no tempo de hoje, os seus 7.000. E os seus 7.000 são aqueles que, pela fé, decidem, como Elias, ser zeloso pelas coisas de Deus. Decidem, como Abacuque, ser zeloso pelas coisas de Deus. E por isso sofre, quando vê o pecado aflorando dentro da casa, entre o povo de Deus. E o castigo vem, ou as mazelas vêm sobre a nossa vida, da gente que serve a Deus, não para nos afastar dele, mas para que nos cheguemos mais próximo dele. O tópico 3, a fé como forma de vida, aguardando uma nova resposta. O profeta entrou em um ciclo de questionamento por não conseguir entender os planos de Deus. Será que a Babilônia continuaria tendo sucesso em seus empreendimentos militares, apanhando os povos com a sua rede, ou Deus colocaria um fim naquela situação? Esse era o pensamento, provavelmente, que permeava o coração e a mente do profeta. 2, a nova resposta de Deus. A nação ímpia fracassaria. Seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. O justo não deve se guiar pelas causas aparentes. Antes, deve viver pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, Gálatas 3 e 11. Então não adianta, isso é uma verdade profunda, bíblica, e que segue até os nossos dias. A gente não pode ficar olhando para as circunstâncias. A gente precisa olhar para Deus. E às vezes tudo que Ele nos manda é cumprir a nossa missão, não é ficar questionando. Cumpre a sua missão. Como Paulo em Filipenses no capítulo 3, ele falou, tem uma coisa aqui que eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Versículo 11 ou versículo 14. E eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu não vou ficar remoendo circunstâncias, não vou ficar questionando a Deus todo o tempo. Eu vou aceitar a minha missão, eu tenho um chamado, eu vou cumprir o meu chamado. Deus tem uma mente limitada, a minha é pequena, é finita, é pobre. Não adianta eu querer saber todas as respostas, porque tem gente que fala assim, a Bíblia tem todas as respostas. Tem, mas a compreensão de todas essas respostas não me chega. Nem sempre Deus vai me fazer entender. Pode ser que tenha todas as respostas ali, mas você não entende todas elas e Deus não te revela todas elas. E nem a mim e nem a ninguém. Então isso é muito interessante sobre essa perspectiva. E terceiro, o triunfo da fé, que é como ele fecha o seu livro. Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus a despeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. Quando uma nação era julgada pelos seus pecados, ímpios e justos sofriam. Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. Abacuque 3, 17 ao 19. Então, é interessante que ele fala aqui no meio que quando o julgamento vem, ou quando uma circunstância vem sobre uma nação, sobre o mundo, todos nós sofremos juntos.
Sofre o ímpio, sofre o justo, sofre o inocente, sofre o culpado, todo mundo sofre. Então, não é possível fazer uma separação aqui. Por quê? Porque a gente está no mundo. A vida acontece no mundo. E nesse sentido, a gente tem que aprender a lidar com o mundo. Porque Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala claramente, Pai, não peço que os tires do mundo. E tem gente que fala, Senhor, não vejo a hora de sair desse mundo. Por quê? Porque ele quer se livrar do problema. Quando, na verdade, Jesus fala para ele, você é sal da terra, luz do mundo. Você está aqui para gastar, como Paulo diz. Eu me deixarei gastar pela obra do Senhor. Você está aqui para se gastar. Porque a vida que você tem não é sua. Ela também pertence a Deus. E tem gente falando, Senhor, me tira desse mundo. Me tira desse mundo de horror. Ele já tirou. Seu nome já está escrito no livro da vida. Mas tem uma missão a cumprir. Você precisa ser luz. E tem gente que não compreende isso. E quando ele fala do triunfo da fé, ele termina com esse texto fabuloso, extraordinário. Glória a Deus. E que essa seja a essência que a gente tire dessa lição. Não ia dar certo no tempo de Abacuque, não adianta. A palavra é aquela mesma, ainda que a figueira não floresça. Mas não floresceu ali para ele. Não floresceu naquele momento. Aquele era um momento de castigo, aquele era um momento de tristeza, aquele era um momento de frustração, e assim seria. Então não teria profecia que mudaria aquela situação. O que precisava permanecer é a fé e a confiança num Deus que é soberano. Não precisa ficar dando explicação. Não fez agora, mas é porque vai fazer depois. Não precisa, não tem essa necessidade. Ele faz se ele quiser, se não quiser, ele não faz. Não, fica tranquilo, porque Deus está no controle e se ele não fizer agora, ele vai fazer. Ele vai fazer, não, talvez ele não vai fazer. Não vai fazer. Em Atos dos Apóstolos, Tiago é morto na prisão. Enquanto Pedro é livre, libertado pelos anjos. O anjo vai e abre pelo menos 4 portas. Que tinha 4 quaternos de soldados até chegar na rua. E Tiago foi assassinado. Em pleno fervor. A igreja estava arrebentando em todos os aspectos. Triunfando no poder, na graça, na disposição. Mas nem tudo foi favorável. E a igreja continuou. É assim que a gente precisa encarar a nossa vida. Não é ficar tentando remendar para parecer agradável, palatável, sabe? Para dar para engolir. Tem hora que é aquilo, não vai ser como a gente espera. Mas a gente não é afastado de Deus por essas coisas. Só aqueles que estão na presença do Senhor só por interesse. Então eu espero de alguma forma ter auxiliado você na sua reflexão sobre isso, porque ela é muito prática. E os tópicos que nós estudamos aqui foi Abacuque, sobre quem ele era, a sua profecia. 2, a crise do profeta. E 3, a fé como forma de vida, que é o fechamento da lição. E a conclusão, ele diz o seguinte, o justo vive pela fé. A declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina. E na Idade Média, Lutero representou a confissão essencial da reforma protestante. Então, é fundamental o que foi aprendido ali por Abacuque, expresso por ele, e que vem sendo transmitido em todas as épocas para os crentes. É fé. Servir a Deus pela fé em obediência. Eu espero, assim, ter auxiliado você de alguma forma. Desejo uma excelente aula, que Deus te abençoe grandemente, que esse material possa ser de alguma forma útil para você conseguir desenvolver. Muita gente não dá atenção, que eles são fácil, que tem um professor lá que explica tudo, já dá pronto, mas se você não fizer a sua própria reflexão e reconstruir o que está no texto, aquilo é só mais uma lição. Aí você pega uma revista de 1 ano, 2 anos atrás, aí olha a revista, um assunto que você já passou e não lembra mais nada. Por quê? Porque não fez a sua própria construção daquilo, a sua reflexão.
Então, desejo a você uma excelente aula. Se esse material for útil a você, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.